A terceira temporada de Bridgerton lançou há pouco tempo, tem algumas outras adaptações aí que está pra sair também. Mas tem alguns livros que eu gostaria que virassem filme ou até mesmo série, e que nunca ouvi falar se vai sair alguma coisa sobre. E é minha esperança, né? Quem sabe não enxerguem esses livros e adaptem de alguma forma. Vou trazer pra vocês alguns desses que eu gostaria. E depois eu gostaria que vocês compartilhassem comigo quais livros vocês gostariam de ver nas telonas, beleza? Coven, da Harper Woods, lançado recentemente pela Faro Editorial. Foi um livro que eu li há pouco tempo também. E ele é um livro de fantasia sobre bruxas e outros seres místicos, outro ser místico específico. Ele é um livro que ele não é perfeito, tá? Ele tem algumas falhas, tinha alguns momentos que eu fiquei um pouco em dúvida em relação a algumas coisas, meio confusa, mas mesmo assim, eu gostei dessa construção do universo, de bruxarias, encantamentos, e o final foi tão assim, inesperado. Eu gostaria de ver toda essa construção, talvez melhor trabalhada, né, numa adaptação, que eu acho que seria muito interessante, e vai ser uma duologia. A premissa desse livro pode lembrar algum ou outro livro, né, porque tem universidade para poder aprender, se aprimorar, e também tem algumas cenas com outro ser místico aqui, que é o personagem principal da história, também pode lembrar um outro livro, mas mesmo assim, eu gostaria de ver, sabe, esse hospedeiro, sabe, que é outro ser místico, que é o Ray, nas telonas. Que homem, mas o final, apesar de que ele me decepcionou um pouco no final, um pouco não, ele me decepcionou bastante no final, mas mesmo assim eu gostaria de ver. Estou com expectativa para o segundo livro, estou com medo até, porque eu me decepcionei com o final do primeiro, mas espero que na segunda tenha alguma redenção, enfim. Estou com esperança pelo segundo livro. Gostaria de ver essa capa que macabra, gente. Ai, seria, se tivesse essa vibe da capa numa adaptação, olha, seria tudo. Divinos Rivais é um livro que não está comigo agora, ele é um livro que eu estou organizando viajante entre os membros. Mas ele está em alta, né? Acho que não somente eu vou falar dele agora, muita gente está falando ainda, porque saiu Promessas Cruéis, o segundo também é uma duologia. E por ser curto, né? Seria uma adaptação, uma série rápida, que não precisaria tanto ficar enchendo a linguiça, ou filmes. Eu gostei bastante também, porque tem aquela premissa de que os personagens se conversam através de máquinas de escrever, só que eles não sabem que estão conversando entre si, não sabem que um é o outro, pelo menos um deles não sabe. E tem guerra, tem um universo também criado pela autora, diferente. Algumas semelhanças lembram o nosso mundo real, né? Porque é guerra, é confusão e tal. Mas eu gostaria de ver essa parte mágica deles conversando com a máquina de escrever, sabe? Eles recebem a carta um do outro mesmo à distância, através da máquina. Eu gostei bastante desse livro. Eu gostei muito. Eu queria até comprar o segundo, tô esperando abaixar porque ainda está caro por ser lançamento. Mas eu gostaria de ver nas telonas. Quem sabe, pela vibe, pela hype dele, acabam não conseguindo adaptar, né? Eu tenho esperanças dele, quem sabe ele não ganha uma adaptação. Meu queridinho, que eu já falei alguns vídeos atrás e vou repetir. Eu falei pra vocês que eu ia bater tecla no canal até vocês ler, convencer vocês a ler. Eu vou falar dele. Parem os relógios. Tem aquela vibe PS Eu Te Amo, sabe? Só que um pouco mais aprofundada ainda, um pouco mais triste. Gente, eu queria ver nas telas e chorar. Chorar, derramar litros de lágrimas com esse livro. Porque ele, eu não vou dizer perfeito, eu favoritei ele. Só que é uma história dura, sabe? Que eu não desejo pra ninguém. Mas é uma história que mexeu muito comigo. E qualquer pessoa que lê vai mexer. É impossível ler esse livro e não ser tocado por ele. Mesmo não passado por uma situação parecida, que eu não passei, nem presenciei de perto. A forma que o autor escreveu parece que é com a gente que está acontecendo, sabe? Tanto pelo lado da mocinha ou do mocinho, a gente sente a dor dos dois. Então eu gostaria de ver isso numa telona. E, sabe, até com bons atores, sabe? Conhecidos, assim, porque é pra gente poder se conectar mais ainda. Ou não também, né? Se for boas interpretações. Histórias assim que tinham que ser adaptadas. Assim. Alguém podia enxergar esse livro pra poder adaptar. Eu trouxe o lendário pra representar, porque eu não sei onde tá o Caraval. Tá perdida na estante ou nas caixas da vida. Mas, gente, a série do Caraval merecia uma adaptação. Que livros são esses, gente? Que livros são esses? É um livro de fantasia? São livros de fantasia? É complicado até te falar, porque são histórias que você não sabe em que você acredita, porque essa é a proposta do livro. Você não é tudo um jogo, tudo que tá acontecendo, então você não sabe o que é real e o que não é. Mas que livros são esses? Eu imagino o universo, na hora da descrição, é tudo tão surreal, tão maluco, que eu acho que eu não tenho imaginação suficiente para poder criar toda essa história na minha mente. E numa adaptação, era incrível, com as músicas certas,
com efeitos, sabe, caprichados, com uma boa verba, ou pelo menos edição, não sei como é que funciona direito, né, esse negócio de filme de adaptação. Uma adaptação bem feita, gente, isso aqui merecia uma adaptação pra gente poder ler, entrar na história, sonhar e falar, uau, se fosse real, sabe, querer, desejasse realmente, apesar de ser uma história às vezes até perigosa, sabe, mas a gente ia gostar dos personagens, com toda essa enganação, essas mentiras, acho que a gente ia acabar gostando de todos os personagens. Mesa para um... É um livro assim, que eu acho que talvez, se ele fosse adaptado, ele teceria críticas, não é críticas, ele dá o que falar. Eu não sei como não falam mais esse livro Mesa para um, porque quem tá lendo inicialmente fica com raiva do protagonista, não comendo cabelo. Fica com raiva do protagonista, porque dá a entender uma coisa, sabe? Que ele tá enganando as mulheres, mas quando vai chegando pro final e as coisas começam a abrir, a se desenrolar, a esclarecer, gente, o livro ganha outro formato na nossa cabeça, a história ganha outra forma. E ver isso na tela, principalmente o desfecho, sabe? Por tudo que o personagem passou, você vai chorar no final. Eu lembro muito bem uma cena que eu tava lendo com uma das protagonistas, são 3 protagonistas e um rapaz. Com uma delas, que eu nem esperava, pegou totalmente de surpresa, eu nunca esperava que isso fosse acontecer. E eu tava lendo no ônibus, eu fiquei chocada. Seria impressionante, chocante ver isso na tela também. Não somente isso, toda a construção e a desconstrução no final. É uma coisa que a gente lê e a gente nem imagina, tá na nossa cara o tempo inteiro, mas a gente não imagina. Não por falta de informação, acho que foi proposital a autora ter omitido alguns detalhes. No final você fala, nossa, tava na minha cara o tempo inteiro, gente, eu não... Não é que eu não enxerguei, né? Por falta de um detalhe ou outro, a autora fez justamente por isso. Seria legal ver uma adaptação, um filme. A gente não precisava de série, não, de filme. Um filme seria ótimo, tava de bom tamanho. Morrer Jamais, do Rob Hayes. Gente, já saiu da Logia Morrer Jamais. E qual que é o outro? O Jogo dos Peões. Falta mais um livro, acho que vai ser uma trilogia. Tá demorando, já tá na hora de sair o terceiro, hein, Faro? Eu gostaria também de ver nas telas. Tem samurais, tem bastante lutas e também são livros que enganam. Vai conquistando a gente aos poucos, porque os personagens passam por uma jornada, vão conhecendo outras pessoas pra fazer parte de uma equipe. A gente vai conhecendo, vai se apegando aos personagens. E quando chega no final, gente, também é outro livro que tem um plot, sabe? Um desfecho inesperado, que você fica assim... pensando, matutando se você realmente gostou do desfecho desse livro, mas é tão bem feito, que você não tem como não gostar. Apesar de você não assim falar, nossa, não acredito que aconteceu isso, não tem como não gostar. Tanto desse quanto do segundo. O final desse foi ainda mais impressionante, gente. Merecia, devia ter adaptação. Acho que filmes também, por ser uma trilogia, filmes também estavam de bom tamanho. Aqueles filmes de mais de 2 horas, bem caprichado, sabe? Uma boa trilha sonora, cenas de luta. Tinha que ter adaptação. Aguardemos, quem sabe, né? Quem sabe alguém assim não cai nesse vídeo, alguém que trabalha em produção, cai nesse vídeo e fala, acho que eu vou adaptar um desses, tenha se interessado. Não sei, um dia fiz esse livro, eu jurava que tava na minha estante, não sei, deve ter guardado nas caixas. Vou deixar a fotinha aqui. Principalmente a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Gente, eu amo essa trilogia. Ela não é perfeita também, ela tem uma coisinha ou outra que você fala, ai, meu favorito é o segundo livro. Ai, o universo, aquela vibe de luta, da Lia Guerreira, sabe? Eu gostaria de ver, o Rafe, gente, o Rafe nas telonas. Eu sou apaixonada pelo Rafe. Gostaria de ver ele também na telona. Tipo uma coisa Game of Thrones, imagina aquela guerra entre reinos, sabe? Traições, até mesmo, não é traição, mas disputa entre os personagens protagonistas. O primeiro livro, sabe? Imagina a adaptação do primeiro livro. Pra quem leu, sabe? Aquele mistério de quem que é o príncipe, quem é o assassino. Olha que interessante isso numa telona, ser revelado só no final. A gente ficar o filme inteiro, sabe, esperando. Mas quem que é o assassino? Quem que é o príncipe? Imaginando quem seria um. Imagina que legal seria. Gente, queria uma adaptação, queria. São livros que se fossem adaptados, fossem bem feitos, sabe, com boas cenas caprichadas de luta. Seria legal também. Eu acho que não somente eu, mas mais pessoas gostam. Não sei que não é perfeito, mas mais pessoas gostam. Seria uma boa adaptação. Tenho certeza, tenho certeza. Eu sei o que eu tô falando. Pensando aqui, a maioria dos livros que eu estou trazendo são livros que tem plot que enganam. Não foi proposital não, viu? Mas acho que é o que tem me impressionado ultimamente. Marina também, não que engana, mas ele tem alguns segredos que é revelar no final, principalmente em relação a Marina, que a gente não espera. A história ela é bem sombria, sabe? Porque tem alguns mistérios, alguns personagens secundários, assim, que você não sabe que raios que eles estão aprontando, o que eles estão aparecendo. Então tem bastante mistério. Chega até a dar um medinho se você ler à noite, porque acontece assim no escuro e tal. Chega no final, tem uma revelação que a gente não espera.
também em relação à Marina, e você fala, nossa, gente, com toda essa pegada do livro, ainda tem mais essa pra acontecer. E outra facada no coração. Não precisava nem de série, não. O livro não é tão longo. Acho que o filme tava de bom tamanho. E que toda essa vibe dele, sabe? Meio até gótica, obscura, sombria. Essa é a palavra certa, com essa vibe sombria. Seria muito legal. E acho que o povo gosta dessas vibes sombrias nas histórias, né? Ia chamar atenção. Fica a dica aí. Um Amor Perdido. Ai, gente, eu li esse livro aqui há uns 2 anos. É aquele livro de romance, em época de guerra, e que o casal é separado por algum motivo, às vezes até por causa dos pais. Eles passam anos, né? Aí se reencontram, mas já estão com as suas vidas feitas, e aí? O que vai acontecer? E passam muitos anos, eles estão velhinhos já tem netos. É até interessante a ocasião em que eles se reencontraram. Mas é uma história tão linda, e tem uma cena específica que, obviamente, eu não vou falar, porque já é no meio do livro, que me marcou bastante em relação a essa parte da guerra, uma consequência da guerra, né? Eu sei que já tem muitos filmes parecidos, mas eu gostaria de ver mais essa adaptação. Se tivesse Um Amor Perdido, gente, eu ia gostar. Eu gosto desse tipo de filme, de história, sabe? É uma história que a gente sabe que vai sofrer. Eu gostaria. Mais um desse. Eu gostaria, mais um pra minha lista de livros e histórias de romances em época de guerra. E para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, vocês estão vendo que eu tô até falando pouco para não ficar muito longo e cansativo, né? Pra vocês conferirem sem ficarem cansados os livros que eu vim falar que eu gostaria que virassem adaptação. Assassino da Nobreza. Ele é um romance de época, se eu não me engano é o 4º ou 5º de uma série, esqueci o nome da série agora. Por que eu trouxe especificamente ele? Seria um filme clichê, de época, mas porque a mocinha, ela administra uma livraria e tem cada cena incrível, principalmente dentro dessa livraria, uma cena específica deles dançando entre as estantes. Imagina ela com aquele vestidão, porque ela é da nobreza, dançando entre as estantes com o rapaz, acho que é Matthew o nome dele. Ai, gente, que cena linda, marcou minha mente, marcou minha vida de leitora. E eu gostaria de ter, sabe, essa história clichê adaptada, esse romance de época adaptado lindo pra telona. O filme tava bom, não precisa ser sério não, o filme tava perfeito, já seria suficiente, nem precisa ser tão longo, 1h30 de filme já tava bom. Como se trata de uma história clichê, de romance de época, é só pra me assistir assim, sabe, à noite, gostoso, assim, pra relaxar e sonhar e respirar. Eu gostaria que assim da Nobreza ganhasse uma adaptação. Eu gostaria de tantos livros pesados, já falei, pesados, de luta, de tristeza aqui, que acho que tem um romancezinho, sabe, pra gente relaxar um pouco, seria bom. Gostaria, quem sabe? Quem sabe? Fica a indicação. Eu quero saber de vocês quais livros vocês gostariam que se tornassem adaptação. Fale aqui pra mim embaixo. Às vezes tem algum... Gente, tem trocentos livros, né? Que ninguém nem sonha em adaptar. E às vezes vocês falam algum e eu falo, nossa, é mesmo, esse também poderia ser adaptado. Fale aqui pra mim, vamos conversar. Quais vocês gostariam? E desses que eu falei, vocês também concordam? Falar, não, Glaucia, isso aí... Ficaria legal na adaptação, não? Fala aqui pra baixo também. Vamos conversar um pouquinho sobre adaptações. Me sigam nas redes sociais. Aguardo vocês para conversar aqui embaixo. E o quê? Até o próximo vídeo.